Segunda carta, capítulo 3, versículos de 5 até o versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 5 até o versículo 14. Aqueles que podem, por favor, fiquem de pé, por favor, irmãos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 5 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Oremos. Poderoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito. E quero, Senhor, te pedir, neste culto da agora à noite, ó Deus, que o Senhor, Deus, continue falando aos nossos corações, através da tua bendita palavra. Te pedimos, ó Deus, que conforte os nossos corações, ó Deus, com aquilo que, ó Deus, tu queres. Prepara os nossos corações, Senhor, e nos prepara para falarmos aquilo que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Irmãos, antes de entrarmos na mensagem de hoje à noite, queremos pedir aos irmãos que aos domingos à noite, que os irmãos estejam sempre convidando pessoas para ouvir a mensagem. Claro que nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre haverá pessoas não crentes, mas como diz o pastor Infante Júnior, à noite tem que ser a popularidade da igreja, convidando pessoas para ouvir a palavra de Deus. E os irmãos não esqueçam, mês de agosto nós teremos terceiro domingo conferências. Palestrante será o pastor Evaldo. E aí nós já precisamos de estar trabalhando, convidando pessoas
para que possam ouvir o Evangelho. Irmãos, entrando no nosso texto, que é o nosso assunto hoje é a destruição do mundo, ou o fim do mundo. Queria dizer para os irmãos que, desde criança, esse dia sempre me causou medo. Quando criança, sempre a destruição do mundo me trouxe medo. Minha avó dizia: este mundo vai se acabar. E isso me dava muito medo. Hoje, depois de crente, depois de salvo, não tenho mais esse receio. Mas antigamente, quando criança, eu tinha esse receio. Hoje só sofro de uma coisa, de DNA, que é data de nascimento avançada. Mas quando criança eu tinha sim esse receio. E o próprio texto, irmãos, aqui, o amado irmão Pedro, ele está aqui defendendo o fim do mundo com base na palavra de Deus. Muita gente daquela época, e era só quem duvidava que o mundo haveria um final, só quem duvidava eram os falsos mestres, eram as pessoas incrédulas que duvidavam. Mas Pedro aqui, ele vai apelar para a confiabilidade da palavra de Deus, conforme demonstrada desde a criação. E Pedro aqui, ele faz relembrar para os falsos mestres do juízo de Deus nos dias de Noé. O que também, pelo próprio juízo dos dias de Noé, do dilúvio, comprova a veracidade da palavra de Deus e da forma como ele se interveio de forma dramática no passado. E ele também irá se intervir de forma dura também contra este mundo. E Pedro aqui, ele chama justamente a atenção dessas pessoas, lembrando, fazendo eles crer, mostrando a palavra de Deus em sua totalidade, no seu cumprimento profético, que o mundo foi destruído pela água na época de Noé, e que o mundo presente será queimado pelo fogo. E alguns creem que o dilúvio, ele foi local. Eu não creio que o dilúvio foi somente local. Eu creio que o dilúvio foi universal, assim como a destruição do mundo pelo fogo também será universal. Lembre-se que desde o versículo 3 do capítulo 3, que Pedro vem falando da destruição do mundo, que Deus vai realizar um juízo grande neste mundo, tendo em conta, versículo 3, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. No versículo 7, ele vai dizer como será destruído este mundo, que ele fala pelo fogo. No versículo 10, ele fala também sobre essa destruição. E no versículo 12, pela mesma forma. E o propósito de Deus, quando ele por fim ao mundo, por meio do fogo, é julgar cada pessoa que não teve um encontro com ele. Haverá o julgamento no trono branco, haverá esse julgamento, mas o objetivo de Deus, quando ele vai acabar com este mundo que nós estamos, é julgar cada pessoa e julgar o pecado, julgar cada pessoa ímpia que não se importaram com Deus, não quiseram nada com Deus. E para que você tenha uma ideia, irmãos, o pecado ele somente não atingiu a raça humana,
como o pecado também, ele atingiu toda a natureza. A própria natureza já não é mais a mesma. A mesma. E para os irmãos terem uma ideia, quem viaja aí pelos interiores, no tempo de seca, é que você percebe o sofrimento que é para cada pessoa e cada animal sofrendo sem comida por causa do pecado, por causa da seca. E nesse primeiro ponto dessa mensagem, eu quero destacar, a partir do versículo 5, na parte B, eu queria falar da destruição do mundo. Ele diz assim na parte B: houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Antes de falarmos da destruição do mundo, nós queremos falar da criação do mundo. O mundo, ele não surgiu espontaneamente, como alguns sugerem. O mundo também, ele não surgiu através de uma explosão, como alguns ensinam. O mundo também não surgiu através de uma evolução, como alguns sugerem. O mundo surgiu, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um dos versículos mais pequenos da Bíblia, tem outros, mas vai dizer lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então mostra que Deus criou este mundo. O mundo foi criado, conforme também esse versículo 5, na parte B. O mundo foi criado por Deus, pela palavra do seu poder. A própria terra, ela vai surgir de onde o texto diz que surgiu, da água. Da água. E pela ordem de Deus. Deus criou o mundo. Deus é o sustentador. Deus além de sustentador, Deus, ele levará o mundo ao julgamento final, porque ele é o Criador. Se ele é o Criador, ele tem direito de destruir esse mundo. Segundo lugar, o dilúvio, o juízo de Deus no passado. No versículo 6, houve no passado, diz lá, pela qual veio este mundo a perecer, o mundo daquele tempo afogado em água. E ali na época do apóstolo Pedro, ali tinha muitas pessoas que eles eram escarnecedores, escarneciam da destruição do mundo, do fim do mundo. E Pedro aqui está lembrando a eles que, ora, lá na época de Noé, Deus também destruiu as pessoas por meio da água, e eles estavam ali esquecendo disso. E Pedro ali está querendo lembrar que Deus realizou um julgamento no passado, e foi na época de Noé, foi no mundo antigo. Deus ali realizou o seu juízo para punir aquela população tão ímpia. Irmãos e amigos, naquela época, o mundo inteiro, com exceção da família de Noé, pereceu afogado pelas águas. Notem que Deus deu 120 anos àquelas pessoas ali, avisou a Noé que construísse a arca, mas também mandou Noé, o pregador da justiça, avisar ali para aquelas pessoas que o mundo seria destruído pela água. E Pedro aqui está querendo mostrar para eles, aquelas pessoas que escarneciam, aquelas pessoas que duvidavam, que Deus, com a sua autoridade, naquele tempo de Noé, Deus julgou aquele mundo, e o mundo foi destruído, as pessoas ali foram destruídas, juntamente com todos os animais, exceto aqueles que Noé colocou na arca, não morreram. Gênesis capítulo 7,
versículo 11, ele vai dizer isso. Gênesis capítulo 7, versículo 11, ele vai dizer: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as compostas dos céus se abriram. E ali começou, depois de Deus esperar por 120 anos, aguardando o arrependimento das pessoas, eles não acreditaram, chamaram Noé de louco, de velho, não quiseram confiar na palavra de Deus, e conforme o texto de Gênesis, e conforme aqui o texto de Pedro, todas as compostas dos céus, de cima, como também da terra, os minadores, se abriram, e a água veio de baixo, veio de cima, e cobriu a terra, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 22. Se vocês forem lá, vocês verão que a água surgiu também de baixo, de todas as fontes de cima, e as pessoas que não acreditaram em Noé, depois se arrependeram, porque não confiou naquele Senhor que assim pregava a palavra de Deus. E alguns creem que também naquela época ali do dilúvio, houve a saída de gás, a saída de pó, de ar, e aí houve se ajuntou esses elementos e houve aquele dilúvio. E Deus pode fazer isso a hora que Ele quiser, como Ele fez. A partir do versículo 7, depois de Pedro falar sobre a destruição do mundo das pessoas daquela época, pela água, ele então, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre a destruição do mundo por meio do fogo, como ele fala aqui: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Notem que agora já muda de figura. No tempo de Noé foi somente as pessoas. Agora aqui ele fala que a terra tem sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e também destruição dos homens ímpios, indicando que a terra também ela vai ser destruída por causa do pecado. Então logo aqui Pedro está dizendo que a destruição do mundo presente será queimado pelo fogo. E é o mundo que as pessoas tanto amam. É o mundo que as pessoas tanto querem. E esse mundo que será julgado por Deus. E podemos dizer, irmãos, e se aqui estiver pessoas não crentes hoje à noite, que esse dia será um dia terrível, quando Deus resolver julgar este mundo. Também queria dizer para os amados irmãos, que o que ainda segura Deus de julgar este mundo é justamente a sua igreja, que ainda está aqui na terra. Os irmãos conhecem o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo de 12 a 17, o que vai acontecer no tempo da tribulação. Após a igreja ser retirada aqui da terra, diz lá o texto, que nós não vamos ler, mas diz lá o texto, que no tempo que Deus derramar a sua ira, que os homens mais poderosos tentarão se esconder nas cavernas, vão querer morrer, se encherão de medo por causa da ira de Deus, o Todo-Poderoso, e não vão conseguir. Indicando, irmãos, que o que ainda faz Deus adiar o julgamento a este mundo é justamente, irmãos, a sua causa. É justamente pela sua vida, porque Deus pensa em não ferir a sua igreja em espécie alguma,
mas ai daquele que não faz parte ainda da igreja de Deus. Logo, é a nossa alegria de saber que Deus tem uma propriedade particular aqui neste mundo e que Deus olha com bons olhos e que Deus preserva. Porque senão, se não fosse por você, se não fosse pela igreja de Deus, que é você, Deus já teria destruído a este mundo de tanta crueldade, de tanta imoralidade que se vê, de tanta coisa que o homem faz, mudando o pensamento, mudando a vontade de Deus revelada. Irmãos, conforme o profeta Amós, ele diz que esse dia será um dia de trevas e não de luz, já no arrebatamento, não na destruição, dia de trevas e não de luz, indicando que também, após a igreja ser arrebatada, terão dias terríveis aqui na terra. Imagine o momento, aqueles que não subirão, aqueles que nunca foram salvos, de abrir a sua torneira, ou de ir na fonte e encontrar somente sangue ao invés de água. É previsto no tempo tribulacional todas as águas tornarem sangue. É previsto isso, é profético. E devemos, irmãos, estar preparados, porque Deus julgará este mundo. E podemos dizer que desde o dilúvio, vocês vão concordar comigo, desde o dilúvio, o mundo vive a segunda ordem. E qual é a segunda ordem? Na época de Noé, quanto tempo o homem vivia? 900 anos. E hoje? Hoje, 70, 80, os de hoje. Porque eu creio que se Deus fosse hoje escrever a palavra de Deus, a Bíblia que já está completa, não há mais revelação extra, eu creio que Deus ainda iria reduzir mais ainda essa idade, porque o pecado está acabando com as pessoas. Os jovens hoje, os jovens que estão aí no mundo, eles chegam hoje a essa idade? 70 anos? Não está chegando a 20? 20 já é muito para os jovens. Quando aqueles que estão envolvidos nas coisas erradas chegam a 20, ai, que alívio. Porque é com 18, 17, 14, 15 e por aí vai. Então notem que o mundo está mudando. Está mudando por quê? Por causa dos pecados. Notem, na época de Noé, 900 anos. Com o passar do tempo, a duração de vida do homem já passa a ser 70. Caiu bruscamente a idade do homem. E caiu por quê? Por causa do pecado. E quero também dizer para vocês que o mundo, é verdade que o homem destrói o mundo. O próprio homem destrói o mundo. Os irmãos sabiam, os mais velhos, sabiam que aqui no Vale do Ogunjá tinha um rio? Tinha um rio aí. E os mais antigos comentam que já pescaram nesse rio. Que já pegaram peixe nesse rio aí embaixo. E hoje, infelizmente, o rio hoje virou esgoto. Eu estava vendo lá uma reportagem lá em São Paulo, aquele rio Tietê, e diz que ali não era esgoto. Ali tinha peixe, tinha tudo. E hoje diz que é uma fedentina imensa. Ali tinha até cachoeira, naquele rio Tietê. Eles conseguiram chegar até o final do rio. Tem a cachoeira, muito bonita, mas esgoto. E não é mais tão forte como era antes. Por que não é mais forte? Porque está secando por causa do próprio homem, por causa do próprio pecado. Então o homem destrói o mundo. Mas mesmo o homem destruindo o pecado, no final dos séculos, não será mais o homem que vai destruir, e sim Deus, que vai, na hora certa, destruir o mundo, vai queimar toda a criação. Não só a criação, mas com ela todas as obras do ser humano perverso. E aí diz o texto aqui, que Deus então criará novos céus e nova terra,
e reinarão em glória aqueles salvos, aquelas pessoas que abraçaram a fé. E nós temos vários textos que comprovam a destruição pelo fogo. Mateus capítulo 3, versículo de 11 a 12, não precisa abrir, que eu só vou somente comentar. Diz lá naquele texto que Deus vai realizar um batismo, mas com fogo. E quem será batizado com fogo não é a igreja. Não é o crente que é batizado com fogo. Quem será batizado com fogo, conforme aquele texto, é as pessoas não crentes. Outro texto também que comprova isso é 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer isso. E notem que no livro de Gênesis capítulo 9, depois de Deus destruir o mundo por água, Deus ali deu um aviso por meio do arco-íris, que nunca mais Deus iria destruir o mundo com água, mas fez a promessa em seguida que iria destruir o mundo por meio do fogo. E a gente sabe, irmãos, que no atual universo, os céus, eles são repletos de estrelas, de cometas. Imagine se essas estrelas, Deus Deus permitir que elas caiam na terra. Imagine. Aliás, quando criança, eu lembro que quando as estrelas mudavam de posição, aí ela, aparentemente aos nossos olhos, parecia que ia cair. E aí a ordem dos nossos pais, dos mais antigos, era: Deus te segure, Deus te segure, Deus te apare. Era o que nós dizíamos. Eu não sei se Zé Bispo passou por essa fase, e outros irmãos que moraram no interior, mas é uma coisa, parece que a estrela realmente vai cair. Vai cair. Então, irmãos, imagine, irmãos, se Deus permitir que essas estrelas caiam, irmãos. E há uma pesquisa aí, eu não sei se é verdade, e foi os cientistas que dizem isso, que no centro da Terra tem um lago de fogo, e diz que está a 16 quilômetros da Terra, e é no centro, e que ferve a uma temperatura de aproximadamente 6.800 graus centígrados. Olha, irmãos, lá no Hemoba tinha uma máquina, que essa máquina servia para destruir, para descartar os sangues contaminados. Eu estava uma vez olhando, essa máquina, ela servia para matar os vírus, seja de HIV, seja de sífilis, seja seringas contaminadas. Eu cansei lá de olhar, a máquina, ela chegava a uma temperatura de 200 e alguma coisa, 280, 60, por aí assim. Imagine lá embaixo, a terra fervendo com 6.800 graus. Imagine aquela larva que sai do próprio vulcão, que quentura não é lá embaixo, irmãos. E a terra, a raça humana, está somente daqui para lá 16 mil quilômetros, lá de baixo, ou melhor, ou 16 quilômetros, não 1.000, como daqui aonde? Na Pituba, ou Boca do Rio? Oi? Na Paralela? Então 16 quilômetros é a distância desse lago de fogo que nós estamos. Então, irmãos, podemos dizer também que a própria criação, ela é uma bomba em potencial por causa da sua estrutura atômica. E Deus pode, irmãos, desintegrar todo o universo com uma explosão. Somente isso. E a hora que Deus retirar a sua igreja daqui da terra, muitas coisas, irmãos, irá acontecer. O próprio Pedro diz no versículo 7 que esses dias será para o dia do juízo dos homens ímpios, quando Deus se intervir. E o interessante, irmãos, que diz o texto, é
Paulo diz isso? Que os piedosos não estarão presentes na terra quando Deus pronunciar o juízo por meio do fogo. Nesse dia os ímpios serão destruídos. Mas o interessante é que Paulo ensina que não será aniquilamento como muitos ensinam. Os ímpios serão aniquilados. Não é isso como ensina a doutrina da Testemunha de Jeová. Não é isso. Mas será um sofrimento sem igual, conforme a Bíblia descreve. Terão de enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Não escaparão do juízo de Deus. Diz a Bíblia que sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão lançados nas trevas exteriores no lago de fogo, na condenação eterna pelo século dos séculos. Ai, amigo e irmãos, que dia terrível será esse dia. Alguém disse que o mundo que nós estamos vivendo, que este mundo caminha como um bêbado. E aí você vai parar para analisar como é que anda um bêbado. Caindo para lá, para cá, tropeçando e caindo, levantando e bebendo de novo e caindo. Alguém disse que o mundo caminha como um bêbado e marcha para o grande dia do juízo. É o mundo que nós vivemos. Então, primeiro ponto dessa mensagem: o mundo será destruído pelo fogo. A terra vai virar um tapete pegando fogo por causa do pecado. Porque Deus precisa criar, conforme a Bíblia, o texto que o irmão Pedro leu, novos céus e nova terra. Mas eu tenho aqui como segundo ponto, que ele vai dizer aqui, depois do versículo 7, que ele fala da destruição do mundo pelo fogo, a partir do versículo 8, ele vai falar de uma demora da segunda vinda de Cristo. Ele vai dizer aqui, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. Notem, ali havia uma crítica: não, está demorando muito. Ou então, ele não vem mais destruir este mundo, porque ele demora muito. Notem, irmãos, que ali havia os zombadores ali, eles zombavam da segunda vinda de Cristo, levantando o argumento do tempo. Diziam: desde que o mundo é mundo, nada mudou. E aí eles estavam errados. Por que eles estavam errados, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, Deus e ali as descrenças daquelas pessoas ali estavam também afetando a própria igreja, alguns crentes. Muitos crentes também poderiam perguntar por que estava demorando tanto a segunda vinda de Cristo, como a destruição do mundo. E, biblicamente, irmãos, o próprio Paulo, ele disse isso, que os crentes poderiam aguardar a volta de Jesus a qualquer momento. Paulo ensinou isso lá na primeira carta de São Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Paulo ensinou isso, que os crentes poderiam aguardar Jesus a qualquer momento. E já se passaram, irmãos, 2000 anos. Agora, irmãos, notem que a questão aqui é de tempo, irmãos. E aí nós precisamos entender o tempo na perspectiva de Deus. Deus não é o homem. Deus não é o homem. Quem marca a data é quem? O homem. Então, irmãos, o tempo, na perspectiva de Deus, conforme o versículo 8, é que o eterno, que é Deus, ele não vê o tempo como nós vemos. Deus vê em uma perspectiva diferente. Porque, irmãos, nós humanos, a parte que não é imortal do homem é a alma.
É a alma. Mas Deus não, irmãos. Somente Deus é eterno. Então é diferente Deus do homem. Por exemplo, para Deus não existe passado nem futuro, porque Deus está no passado como está no futuro. Então é diferente, irmãos. Deus vê todas as coisas no seu eterno agora. Deus está no passado, está no futuro e ao mesmo tempo, irmãos, no Salmo 90, versículo 4, vai dizer lá que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para Deus, irmãos, não existe tempo. É o homem que faz o tempo. Então a igreja precisa aguardar Jesus a voltar a qualquer momento, irmãos. Ele é eterno. A Bíblia diz que Deus não tem começo, não tem fim. Diz lá que, em Isaías, que Ele é o Pai da eternidade. Segundo propósito, irmãos, é que da demora da segunda vinda de Cristo, conforme é o versículo 9, é que Deus adia ainda a destruição desse mundo por causa dos salvos. Aqueles que ainda irão se salvar, os eleitos de Deus. É por isso que Deus ainda adia. É o propósito da demora da segunda vinda, é que Deus adia. Notem, na época de Noé, Deus adiou 120 anos. Depois da época de Noé, vai vir Jesus. Depois de alguns anos, mais na frente, vem Jesus. Então Deus tem quantos anos, então, aguardando as pessoas se converterem de lá para cá, de Cristo para cá? 2000 anos. Olha, irmãos, que paciência de Deus. 2014, né? Já não é mais 2000. Então, irmãos, notem que 120 anos já é muito aos nossos olhos. E Deus esperou ali, olha, entre na arca. Entre na arca. Noé, bata o martelo. E Noé ali pregava o martelo, entre, e eles não acreditaram. E aconteceu o que eles não acreditaram, foram incrédulos. Irmãos, e de lá para cá, imagine 2000 e alguma coisa, 2014, Deus, na sua paciência, aguardando que você entre na morada de Deus. Deus aguardando que as pessoas se convertam de seus pecados. Irmãos, aí eu vejo nesse 2000 anos aí uma coisa chamada oportunidade. É Deus dando a cada pessoa, irmãos. Deus dando aos pecadores, aos perdidos, a oportunidade de serem salvos. Irmãos, e a cada dia, irmãos, que passa, nós estamos debaixo da graça comum. É aquela graça que sustenta cada um de nós. Mas a igreja também está debaixo da graça especial, irmãos. Então nós estamos debaixo da graça comum, aquela graça que sustenta, que vem a chuva e o sol para todos, a nossa alimentação e tudo demais, como também estamos debaixo da graça especial, irmãos. Enquanto que as pessoas ímpias, elas estão debaixo, as pessoas não crentes, aqueles que ainda não se converteram, estão somente debaixo da graça comum. A hora que Deus retira essa graça comum, acabou o respiro, acabou o sopro da vida, e aí só resta o acerto de conta. Mas Deus ainda continua dando oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz a Bíblia que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Deus continua aguardando cada pessoa, mas Ele vai executar o juízo. Chegará um dia em que Deus fará isso. Note que no versículo 10, na parte A, Pedro agora começa a falar a forma como Jesus virá. Ele reafirma, a partir do versículo 10, a certeza da vinda do Senhor, e ele diz que não tardará.
Ou seja, ele diz aqui que a aparente demora da segunda vinda não pode levar o homem ou a igreja ao relaxamento espiritual. E aí, irmãos, devemos tomar bastante cuidado com o relaxamento espiritual. E eu sei que nós somos propensos a isso. Lembra que Paulo escreveu lá sobre os irmãos de Éfeso? E esses irmãos de Éfeso, depois de Paulo fundar aquela igreja, lá no Apocalipse, há uma crítica a ela. Tenho, porém, contra ti, que deixou o quê? O primeiro amor. O primeiro amor. Então eu vejo, irmãos, um esfriamento, um relaxamento espiritual. E não podemos, irmãos, ser imprudentes como as 5 virgens nécias. Nós não podemos agir, irmãos, como elas, que não tinham azeites em suas lâmpadas. Tanto Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 43, e Lucas 12, verso 39, ele diz lá, Jesus, que nós precisamos vigiar, porque não sabemos, a hora que ele vai voltar para este mundo. Note que Pedro diz aqui, irmãos, a partir do versículo 10, ele vai dizer que esse dia virá como ladrão. E aí nós precisamos entender o que quer dizer essa expressão, como ladrão. O ladrão avisa quando vai entrar na casa de alguém? Ele não avisa. O ladrão avisa quando ele vai tomar o carro de alguém? Não, ele vem de surpresa. Então, quando fala aqui a expressão, como ladrão, nesse versículo 10 aqui, o dia do Senhor no qual, virá entretanto como ladrão, ele quer dizer que será um dia inesperado, onde as pessoas não vão esperar, será um dia sem igual. Por isso, irmãos, não é possível marcar datas, mas precisamos então estar alertas e preparados, que vai acontecer a qualquer momento, o arrebatamento para a igreja. A Bíblia diz que nós somos filhos das trevas ou da luz? Nós somos filhos da luz. Se nós somos filhos da luz, como deve ser o nosso estilo de vida aqui na terra? Como filhos da luz. E esse dia, irmãos, não pode apanhar como surpresa. Não pode, irmãos. Esse dia não pode nos apanhar como surpresa. Por isso precisamos vigiar e aguardar a volta do Senhor. Conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, precisamos amar a vinda do Senhor. Agora notem, ele fala na parte A forma como Jesus virá. Agora na parte B, ele vai falar o efeito da segunda vinda de Cristo na criação. O efeito que vai causar. Olha, quando acontecer o arrebatamento, coisas terríveis irão acontecer. Todo mundo sabe disso, que para se comprar, ou vender, ou negociar, aqueles que não forem arrebatados, claro, os que não vão subir, aquelas pessoas não crentes, aquelas pessoas que nunca se converteram, terá de colocar na mão o sinal da besta, que é o número 666. Por isso, ai daquelas pessoas que ficarem naquele tempo. Por isso que será um dia sem igual. Imagine a partir desse tempo para frente, onde Deus, o Todo-Poderoso, limpará o mundo de todo vestígio do pecado. Também Deus vai limpar este mundo, porque a própria natureza, a Bíblia diz que está gemendo com dores de parto. E Deus vai, para julgar este mundo, Deus vai derreter este mundo, através do fogo, juntamente com as obras, juntamente com as pessoas, com fogo divino. E aí, irmãos, eu fico pensando, outro dia passou no Fantástico, um prédio lá em Xangai, se não me falha a memória, e eu perdi o número de andares, mas que prédio alto.
E aí você vê o orgulho humano, a altura do prédio é alto demais. É alto. Se não me falhe a memória, me parece que passou dos 200 andares. Imagine, você vê, nós construímos uma casa, 3 andares, já é muito alta. Imagina aquela torre gêmeas que foi derrubada. Eu não lembro lá mais quantos andares tinham ali. Eram muitos andares. Imagine lá em Xangai, eles construíram mais alto ainda. Imagine, irmãos, nesse dia, como o orgulho do homem vai tudo por água abaixo. Tudo pelo chão. Quando Deus derrubar tudo que o homem construiu com o seu orgulho, as grandes obras dos homens, as grandes construções que eles tanto se orgulham, as invenções, as realizações serão destruídas em um instante. Irmãos, imagine quando cada pessoa, cada pecador estiver diante do trono de Deus, não terão coisa alguma como prova da sua grandeza, nada para poder apresentar. Vamos agora passar à terceira parte dessa mensagem, que é a consumação de todas as coisas. A partir do versículo 11 em diante, e do versículo 12, ele vai falar sobre isso. Note aqui que Pedro descreve a cena do juízo final, e vai fazer uma poderosa aplicação. E aqui, o pensamento de Pedro é que Jesus, ele vai voltar, e que o juízo divino, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, é inevitável. E como devemos... Aí a pergunta é, irmãos, se o juízo para este mundo é inevitável, não tem como evitar, como é então que a igreja deve se portar antes do arrebatamento e antes da destruição deste mundo? Qual o estilo de vida que devemos adotar, irmãos? Qual o estilo de vida que a igreja deve seguir? Como devemos andar? Irmãos, olha a partir do versículo 11, que ele vai ensinar. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, este mundo, deveis ser tais como os que vivem em quê? Em santo procedimento e piedade, irmãos. É o que ele nos ensina. Note que os céus e a terra passarão, as grandes obras, os grandes monumentos, os homens, aquelas pessoas que não se converteram, a terra vai se derreter como cera na fornalha, e é uma realidade para todos. É inegável que isso vai acontecer conforme a palavra de Deus, e será incontornável. Precisamos, irmãos, diz Pedro aqui, que precisamos viver de forma santa e piedosa. Precisamos estar, irmãos, preparados para encontrar com o Senhor. O profeta Amós, lá em Amós 4, verso 12, ele vai dizer: prepara, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara. Então, irmãos, igreja, prepare-se. Prepara, irmãos, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que nada desta vida, irmãos, possa nos atrapalhar de comparecermos perante Deus, e que lá Ele julgue cada obra sua e diga assim: vem, filho bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quantas coisas você fez desta vida e que me chamou a atenção, que coisas maravilhosas. Devemos, irmãos, estar preparados. Prepare, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepare, igreja do Acupe, para encontrares com o Senhor teu Deus. Irmãos, em vez de vivermos especulando acerca de datas, devemos viver em santo procedimento e piedade, irmãos. Eu queria dizer, irmãos, que em vez de engrossar as fileiras da comissão de planejamento da volta de Cristo, devemos fazer parte do comitê de recepção. É diferente, irmãos. Muitas pessoas aí marcam datas, e não devemos, irmãos, marcar datas, mas devemos sim, irmãos, estar prontos, fazer parte do comitê de recepção. Quando ele vier,
Você está preparado? Você, minha irmã, está preparada? Você, meu irmão, está pronto para fazer parte desse comitê de recepção? Segundo lugar, irmãos, precisamos aguardar a segunda vinda de Cristo com exultante expectativa. Note o versículo 12 na parte A. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha, note que ele manda algumas coisas. Esperando e o quê? E apressando. E vamos entender isso aqui. Já estamos encerrando. Esperando, primeiro ele manda esperar. E quem espera tem aquela expectativa. Eu espero com expectativa. E depois ele manda esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Irmãos, a igreja de Deus, ela não dorme como os filhos das trevas. Não vive de forma desordenada como os ímpios. Como os ímpios. Então nós precisamos, queridos, estar prontos para isso. Mas vivermos em santo procedimento, irmãos. A igreja de Deus é filha da luz. Tem azeite em suas lâmpadas. Ama a vinda do Senhor e chama e constantemente. Clama constantemente. Conforme o texto que o irmão Pedro leu, nós não combinamos nada. Mas quando diz lá, vem Senhor Jesus, quer dizer, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Irmãos, esse dia deve ser ardentemente esperado. Nossos olhos precisam estar fixos nas alturas, olhando, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, irmãos. Na parte B do versículo 12, eu tenho outra informação. Note que ele manda esperar, depois ele manda apressar. E vamos, irmãos, entender o que é que ele quer dizer. Como é que eu apresso esse dia? A expectativa da volta de Jesus deve repercutir, irmãos, não apenas na conduta, mas também no testemunho. Nós sabemos que Jesus está voltando, eu tenho essa expectativa que ele volta a qualquer momento, e isso deve repercutir na minha conduta. Eu devo buscar cada dia a transformação, mas também no testemunho, irmãos. Note que ele aqui afirma que é possível apressar a volta de Jesus. Como? Trabalhando, irmãos. Irmãos, se o trabalho de Deus hoje é chamar o povo para o seu nome, conforme Atos capítulo 15, versículo 14, irmãos, que diz lá que Deus chama um povo para o seu nome, e esse povo é os gentios. Leamos comigo Atos capítulo 15, versículo 14. Nós podemos, irmãos, fazer isso, chamar as pessoas para que venham para o Evangelho, para que se convertam de seus pecados. Atos 15, versículo 14, ele vai dizer aqui: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Nota, irmãos, que Deus procurou um povo. Deus veio para o povo de Israel e o povo não aceitou. Deus então vai procurar um povo para o seu nome, um povo que o honrasse, e foi procurar no meio de outras nações. Na tal nações nós fazemos parte. E nós somos, irmãos, povo de Deus. Irmãos, quanto antes esse trabalho for completado, mais cedo o Senhor voltará. A igreja precisa trabalhar, irmãos. Vou tomar a frase do pastor Evaldo: quem não trabalha, atrapalha. E nós precisamos, irmãos, trabalhar. Nós não podemos lutar uns com os outros. Nós precisamos trabalhar para Deus, porque assim, irmãos, Deus voltará logo, Jesus voltará logo para buscar a sua igreja, irmãos. O dia de Deus será solene, mas também será solene para a igreja, mas também grave. Os céus serão incendiados e desfeitos, e os elementos da natureza abraçados se derreterão. Esse será um grande dia, a consumação dos séculos, quando Jesus virá. Antes disso, para arrebatamento. Depois de lá, irmãos, salve-se quem puder.
No tempo da tribulação, muitas pessoas serão salvas, mas através do fogo, através do sofrimento. Será um dia sem igual, sem igual. Note que no versículo 14, a exortação para a igreja é que ela seja irrepreensíveis. Olha o que ele fala. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, olha o que ele fala, empenhai-vos por sedes achados por ele em paz, em que? Sem mácula e irrepreensíveis. Olha o que é que Pedro aqui nos ensina. Por essa razão, pois, amados, aqui é crentes, esperando estas coisas, daqui para frente, arrebatamento, depois do arrebatamento, tribulação e sofrimento, depois os julgamentos que virão pela frente, e depois a destruição do mundo, uma vez que Jesus voltará e Deus julgará o mundo com justiça. Devemos nos empenhar para que naquele dia Deus nos encontre vivendo em paz e santidade e andando de forma irrepreensível. A expectativa da segunda vinda de Cristo é um freio contra o pecado. E deve ser, irmãos. Devemos frear o pecado olhando para o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas não só um freio no pecado, mas também, irmãos, um estímulo à santidade. E eu desejo, no fundo do meu coração, que a partir de mim, e a partir de cada um de vocês que estão aqui hoje à noite, que a volta de Cristo seja um estímulo para frearmos o pecado, mas também para vivermos em santidade. É impossível, irmãos, aguardar a segunda vinda de Cristo e ao mesmo tempo envolver-se em conflitos interpessoais. Irmãos, também devemos pensar uma coisa: a igreja não deve nunca se afundar no pecado e viver de uma forma escandalosa. Então, queridos irmãos, devemos nos preparar para os eventos futuros. Eu não sei se aqui, hoje à noite, todas as pessoas aqui são crentes. E eu não sei se todos aqui, na hora que Jesus chamar, ou que ele aparecer nas nuvens, se você vai subir com ele. Eu não sei, quem sabe é você. Você que deve ter essa convicção. Eu tenho convicção que eu vou, porque eu entreguei minha vida a Jesus e luto contra os meus pecados. E se você tem esse pensamento no seu coração, você luta, então porque você é um crente. Por isso, meus amados, que nós possamos, nesses últimos dias que nos resta aqui na terra, igreja, possamos viver em paz e possamos viver em santidade. E aqueles que ainda não marcaram um encontro com Jesus, entregue sua vida a Cristo hoje. Entregue sua vida ao Senhor hoje, porque senão você vai comparecer perante Deus e você vai encontrar Ele como juiz. Lembrando, na época de Noé, só entraram 8 pessoas, Noé e a família dele. Imagine, quantas pessoas não ficaram de fora e pediram a Noé: abre, Noé, a porta. E Noé não pôde fazer mais nada. Assim é quando Jesus, ou você partir desta vida, através da morte, e que aí será, inevitável o seu encontro com o Senhor, mas agora vai ser como juiz, e que você possa refletir no que você ouviu hoje à noite, e que você entregue sua vida urgentemente a Jesus. Aqueles que não são crentes, entregue, faça isso o mais rápido possível, creia de todo o coração, saia da estrada dos desobedientes, saiam desse caminho que só vai te levar à perdição, e se prepara para você encontrar com o Senhor teu Deus. Te prepara, porque você não tem como você evitar, você vai encontrar. E a amada igreja, que todos possam viver em santidade e em paz. Que o Senhor nos abençoe.